Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da live. Para quem não me conhece, meu nome é Rosilene, sou trabalhadora da casa e vou dar os recados de hoje. Vou começar pedindo que desliguem os celulares, tá? As vibrações, as ondas do celular atrapalham o nosso tratamento. Então vamos tirar esses 20, 30 minutos, uma coisa bem interior nossa, nos concentrar naquilo que a gente veio buscar, naquilo que a gente veio agradecer, tirar um tempinho só pra gente. A nossa casa, ela funciona alguns dias na semana. Dia de terça, às 8 horas da noite, quinta, às 8 horas da noite, na sexta, às 14 horas, 2 horas da tarde. No sábado, a gente tem uma coisa muito especial da nossa casa, que é a evangelização das crianças, a partir das 8h30 da manhã. Então é voltado didaticamente para que elas entendam sobre o amor de Deus, conhecer a Jesus, os seus ensinamentos. Então é tudo muito lúdico. No domingo a gente tem 2 horários, às 9 e às 10h30 da manhã. Porventura aconteceu de eu não conseguir chegar na casa, um imprevisto. Nós transmitimos as palestras ao vivo, através do nosso canal de Facebook. Terça às 8, quinta às 8 horas, sexta às 2 horas da tarde e no domingo somente no horário das 10h30. Não deu para assistir ao vivo. O que acontece? As palestras ficam gravadas no nosso canal do Facebook. Tá? Então eu aconselho, vai lá, procura uma palestra que geralmente a gente recebe ali a resposta que a gente está procurando, as palavras que a gente está buscando ouvir. Temos o nosso canal do YouTube também, então a gente está pedindo aquele recadinho, se inscrevam, curtam, porque com um certo número de seguidores as palestras vão ser ao vivo também pelo YouTube e lá elas não são apagadas. O Facebook ela fica só durante um tempo e no YouTube não, então a gente está pedindo essa cooperação. Bom, a nossa casa não tem ajuda de governo, né? Nós temos os nossos boletos para pagar. E como que a gente consegue dinheiro? A gente pede que vocês que tem uma roupinha que tá lá, uma roupa, um sapato, um eletrodoméstico de pequeno porte, um livro, tá lá parado. Eu costumo dizer, né? Tá lá 6 meses, você não usou, não vai usar e tá ali só paradinho no canto. Traz pra gente essa peça, esse objeto, ele é colocado no nosso bazar e através da venda do objeto a gente paga nossas contas. Eu costumo dizer que você está ajudando a abrir espaço, uma energia parada na sua casa, você está ajudando a nossa Casa do Caminho a continuar aqui e ajuda uma pessoa que às vezes não pode pagar o valor cheio daquela peça. Muita gente pede que traga. Falando nessas doações, vamos lembrar que no dia 8, sábado agora, não teremos. Domingo, desculpa, dia 8, não teremos palestra por causa do pechinchão. Serão várias peças que custam R$1. Então, se você conhece alguém, ou geralmente tem pessoas de brechó, ou pessoas que vão levar para o interior porque usa roupa demais no trabalho, vai estar tudo a R$1 e a gente conta com a colaboração de vocês. Nós também ajudamos certas famílias com cesta básica. Então a gente sempre pede, tem 1 quilo de sal, um pouquinho lá de feijão, arroz. Em vez de você não comprar esse que sobrou, traz pra gente. Às vezes é só esse item que está faltando para fechar uma cesta básica. Se puder doar uma cesta, a gente também agradece. Pois eu não quero carregar peso, posso doar em dinheiro? Pode, temos o Pix da casa, que fica ali na frente. É só colocar nas observações que aquele dinheiro é para a cesta básica, que ele vai ser direcionado para isso. Outro recadinho importante, que já começou semana passada os nossos cursos, né? Então, vocês que ainda não fizeram nenhum curso na casa, nós temos o curso básico. Às quarta-feiras, 8 horas, você vai fazer no conforto da sua casa, lá, sentadinha. É online, tá? E ajuda muito a nos esclarecer sobre a doutrina, sobre Jesus, sobre nós mesmos. Então, eu convido vocês a participar. É só deixar no WhatsApp da casa o seu nome, e-mail e o seu telefone.
Bom, pessoas de primeira vez ou que há muito tempo não realizam a entrevista, a gente tem uma conversa, um bate-papo, vai ser entrevistado por algum trabalhador da casa e é através dessa conversa que muitas vezes a gente vai saber qual tratamento você precisa fazer na casa. Tá? Então a gente sempre fala, já tem muito tempo que eu não faço. Fala com a gente vai designar um orientador para conversar com vocês. Ou como você de primeira vez nunca participou, também é legal. Tá fazendo a entrevista, conhecer um pouquinho, às vezes a gente chega um pouquinho mais angustiado, então tem ali uma pessoa para ajudar. Tá? E também eu tô vendo rostinhos que não viam há bastante tempo, ela também que não via. Nesse primeiro momento, o nosso trabalho não está tendo aquele passe de maca que vocês conhecem. Eu costumo dizer que desde o momento que vocês decidem vir para casa, a gente já está recebendo o tratamento. Tá? A diferença é que não vai ter imposição de nós trabalhadores, as nossas mãos, que nós também estamos passando por tratamento. Então, é um passe coletivo que é feito aqui na sala pelo mentor e vai ser tratado do mesmo jeito, com as mesmas energias, a gente só não tá lá na salinha, tá bom? E a pergunta mais importante, que eu costumo dizer, estamos fazendo o evangelho no lar, bonitinho, cadê as mãozinhas? Isso. O evangelho no lar, eu costumo dizer que é a proteção da nossa casa. Né? Ele é a proteção espiritual contra os nossos amiguinhos menos instruídos. Então a gente vai falar um pouquinho da vida de Jesus, vai debater um pouquinho, ele não é longo, de 15 a 20 minutos. Você escolhe um dia na semana, o mesmo horário, tem aquele compromisso. Tá? Rosa, eu não sei fazer, não tenho nem ideia de como começar. A gente tem um panfleto ali na frente explicando. Olha, eu também não consegui fazer. Conversa com a gente. Tá? Que vai ter alguém para estar fazendo ali as primeiras vezes com você. Temos evangelho para vender, para emprestar, para doar. É só conversar com a gente. Tá bom? Certinho? Não esqueci de nada? Acho que... esqueci sim. Pessoal da live, pega a garrafinha com água para a gente fluidificar na hora das vibrações. E o pessoal daqui já está acostumado, já traz as garrafinhas. É nela que vai ser depositado ali o remedinho que a gente precisa para a semana. Eu costumo dizer, não deixa esvaziar. Deixa um pouquinho ali no fundo da garrafa, completa com água. Na semana que vem a gente renova de novo esse remedinho. E um fato importante é assim, se tem alguém na casa fazendo um tratamento específico, a água dessa pessoa precisa ser separada. Tá? Porque ela vai receber um remedinho que é para ela. Agora, se não tem ninguém com tratamento nenhum, todo mundo pode usufruir da mesma água. Tá? Pode pôr até para os pets, os cachorrinhos, faz um bem danado. Eu tenho 2 em casa, agora eu tenho 1. E a gente põe a aguinha para eles também. Acho que agora foi feito. Eu vou pedir nesse momento que quem se sentir confortável, que feche seus olhos. Vamos acalmando nossos corações e esquecendo dos problemas por um tempinho, nos concentrando naquilo que viemos buscar, naquilo que viemos agradecer. Pai, começo essa oração agradecendo por mais um dia de trabalho. Obrigada por poder estar aqui. Que cada um possa encontrar aquilo que veio buscar. Um abraço, um acalento, uma palavra, uma explicação. E se não for possível entendermos o que o Senhor ou nossos amigos espirituais querem dizer, que nos abençoe com a paciência de poder ir devagar e entender tudo o que vem acontecendo em nossa vida. Peço também a proteção dos nossos irmãos espirituais e ajuda para que possamos entender tudo aquilo que será dito hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E nesse momento eu vou pedir que vocês envolvam a Fabiana com muito amor e carinho que vai fazer a palestra de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal também que está em casa. Como a gente já entendeu aqui na abertura, a gente percebe que
gente ajudava o tempo todo, não é? Apesar de às vezes parecer que não. E o capítulo de hoje, ele é o capítulo 63 do livro Caminho, Verdade e Vida, que inclusive dá o nome da casa, né? E é um capítulo que Emmanuel traz uma passagem do capítulo 19 do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Paulo de Tarso. Nesse capítulo, resumidamente, né, para a gente entender o contexto da frase que Emmanuel tirou para trazer a lição, nesse capítulo, Paulo está em uma das suas viagens para divulgar o Evangelho. E Paulo, nessa época, já tinha um certo poder de persuasão, conhecimento, inclusive uma prática de vivência de falar de Jesus. E lembrando que Paulo, ele nunca conheceu Jesus pessoalmente. Ele não conheceu Jesus. Ele conheceu alguns discípulos de Jesus, já com muita idade, que contaram para ele quem era Jesus e os ensinamentos dele. Porque lembrando que Paulo de Tarso antes era Saulo de Tarso e era um perseguidor dos cristãos. Era aquele que falou de Jesus, manda matar. Hoje em dia a gente tem até algumas coisas parecidas, né? Tem gente que parece que não pode falar de certas coisas que é horrível, parece que você está blasfemando, né? Então naquela época, Paulo era um perseguidor, Saulo era um perseguidor, até que ele se encontrou com o Espírito de Jesus que fez presente para ele. E o cegou por alguns dias, né? Sua luz era tão grande, a luz de Jesus era tão grande que o cegou e questionou Saulo por que ele estava perseguindo. É como se Jesus tivesse perguntado para ele, o que eu fiz para você? Que mal que eu te fiz para você me perseguir dessa forma e matar aqueles que me seguem e acreditam em mim? O que falam no meu nome? E aí é claro que aquela situação toda não é só uma luz que cegou, né? Não foi só uma presença. Será que a gente consegue imaginar como é que seria ter a presença de Jesus na nossa vida? Como é que seria ter Ele diante de nós? Porque não é só essa luz, é todo o sentimento de alguém que nos ama de verdade, despretensiosamente, diante de nós. Então é claro que Saulo sentiu aquele amor todo, e aí então passou, né, ele ficou por alguns longos dias se perguntando, né, pensando, refletindo sobre tudo que ele já tinha ouvido falar e aquilo que tinha acontecido com ele, e ele então passou a ser o mais fervoroso, né, dentro das escrituras até dizem que se não fosse por Paulo de Tarso, talvez o Evangelho de Jesus teria morrido. Porque ele foi aquele que mais divulgou de todos os seus seguidores, né? Mais até do que os seus discípulos que viveram com Jesus, que tiveram lá, presenciaram as palavras, que ouviram diretamente de Jesus os seus ensinamentos. Então, Paulo, né, começou a pregar e ele viajava para os lugares. Ele ia até os lugares e passava, às vezes, meses, semanas, né? Semanas, meses naqueles lugares para falar sobre o Evangelho, como a gente está fazendo aqui. Só que Paulo, ele não era só um que falava. Ele não vinha falar, a gente tem que amar o próximo. Né? Jesus pregou o amor ao próximo, aí ele vira as costas do cachorro. Não. Né? Paulo entendeu de tal forma o ensinamento de Jesus que ele não só pregava, como ele inclusive começou a vivenciar aquilo. Ele realmente se transformou em um grande discípulo de Jesus. Tanto que as pessoas contam que por onde Paulo passava, depois de algumas viagens dele, ele começou a fazer as curas que Jesus disse que seus discípulos fariam. Curas que a gente pode fazer. Não tem um beijinho de mãe, não passa dor, gente? É ou não é? Alguém já se lembra quando criança de chutar a cadeira, de tropeçar, de ralar, e um beijinho de mãe sara tudo? Não era só questão psicológica. É o amor que era oferecido naquele ato, cura. E é isso que Paulo entendeu. Que o que cura é o amor. E aí, então, numa dessas viagens, Paulo estava
pregou numa sinagogas e ele percebeu que ele não era bem interpretado. E ele foi para uma escola lá, escola de Tirano, se não me engano. Ele foi para lá e foi começar a falar sobre Jesus, falar do Evangelho, e aí teve mais adeptos ali, né? Mais ouvintes, mais pessoas querendo saber. Porque lá naquele lugar em Efésio, as pessoas sabiam de João Batista. Conheciam João Batista, que era aquele que vinha trazer o Messias, mas ouviram só falar muito pouco de Jesus, não sabiam mais ou menos muito bem como é que era. Era bem aquela fofoca. Teve um cara que passou por aí, que disse que fez algum milagre, não sei muito bem o que ele fez. Só que aí Paulo foi para lá explicar quem é que foi Jesus, o que foi que ele fez, o que ele pregava. Então, eles debatiam muito sobre isso. Até que eles encontraram um grupo, né, de pessoas, eram 7 homens, que eram os filhos de Seva. Seva era um profeta ali, né, um sacerdote da região, um benzedeiro, que a gente podia dizer hoje, né? E eles tinham esse costume de passar e meio que dar passe, pregar, curar, expulsar demônios. É o que eles faziam por serem sacerdotes, tinham essa prática. Até que eles chegaram, né, num lugar para expulsar o demônio de um homem que estava possuído. A gente, como espírita, entende que ninguém está possuído, né, literalmente. Então, dentro do espiritismo, a gente entende que essa pessoa estava provavelmente obsediada. Não se sabe se por um ou se por vários espíritos. Você deve se recordar da passagem em que Jesus questiona um homem que aparente está envolvido pela espiritualidade infeliz, e ele pergunta, né? Jesus pergunta para ele quem ele é. E aí o Espírito responde para ele, meu nome, pergunta qual é o nome dele, né? Como é que ele se chama? E aí ele responde para Jesus que meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, e aí claro que aquele grupo não sabia com quem estava lidando, e aí, então, tentando se fazer poderoso, né? Aquele grupo de supostos sacerdotes, vendo aquele homem lá que estava na linguagem deles, possuído pelo demônio, a gente sabe que estava envolvido por entidades infelizes, tenta expulsar aquele demônio, e aí do jeito deles lá, na cerimônia deles, ele fala pro suposto demônio, que vos conjuro em nome de Jesus e por Paulo, que é quem o prega. Né, convocando, então, Jesus e Paulo, porque sabiam que Paulo já curava e expulsava, supostamente expulsava os demônios. Paulo já tinha conquistado esse dom, né, de conversar com a espiritualidade mais infeliz e conseguir encaminhá-los para a luz. Então, eles querendo se fazer poderosos, o que eles fizeram? Convocaram o nome de Jesus e de Paulo. O espírito, que não era bobo nem nada, virou para esses sacerdotes e perguntou para eles, Jesus eu conheço bem e sei quem é Paulo, mas quem é você? Que é o título do tema, quem sois vós? E aí a gente pergunta, eu falo assim, se um espírito perguntasse para mim, quem é você? Porque as casas dos espíritos às vezes fazem trabalho de desobsessão, né? Tratamento, às vezes durante o passe tem espíritos que se manifestam, e talvez precisa conversar com esse espírito, entender por que ele está ali, para ele entender que ele está fazendo mal, os motivos que levam a ele a envolver aquela pessoa. E aí então, quando esse espírito questiona isso, né? Repetindo, ele falou, Jesus eu conheço bem, sei quem é Paulo, mas quem é você? Ou seja, quem é você para me dizer que eu tenho que sair daqui, que eu tenho que me afastar dele? Que moral que você tem? E aí, com essa fala, o Espírito percebeu que os filhos de Seva, esses sacerdotes, eles se chocaram com a resposta, não esperavam uma resposta dessa. Porque eles notaram que o Espírito que falava era muito inteligente. E esse espírito ficou tão nervoso e revoltado que deu uma coça nesses 7. Eram 7. Era um homem que precisava ser desobsediado, né? O demônio expulso, e ele bateu no 7. Bateu mesmo, de colocar o 7 para correr.
Uns até sem roupa, porque ele arrancou até a roupa de alguns deles e saíram 7 desmoralizados, humilhados, né? E entendendo o que é, de fato, falar de Jesus. Emmanuel traz essa passagem falando principalmente para os médiuns, mas a gente sabe, de acordo com a própria literatura, quem de nós é médium? Quem aqui é médium? Todos somos médiums. Todos nós nascemos com essa capacidade. Só que uns têm ela um pouco mais aberta, né, desenvolvida ou, né, ostensiva, e outros ainda num estado mais latente. Mas todo mundo tem. Eu falo assim que é que nem usar óculos, né? Tem gente que não precisa usar, tem gente que enxerga muito bem sem, tem gente que precisa dele para enxergar de longe, precisa para enxergar de perto, tem gente que precisa dos dois, certo? Isso não faz a gente melhor ou pior, certo? Não faz de nós, só porque eu uso óculos, que eu sou uma pessoa melhor ou pior do que aquele que não usa. Isso não é uma condição, a gente sabe que a mediunidade, ela não é prêmio, porque a pessoa que é médium, ostensivo, ela é melhor do que os outros. A gente sabe, inclusive, pela própria literatura, que o médium que é ostensivo é aquele que deve mais. Então, se você ouve espíritos, se você vê espíritos, se você os sente de forma muito presente, a gente tem que pensar assim, puxa, estou devendo meu cartão de crédito, sabe? Aquele rotativo que eu vou deixando para lá e vai ficando acumulado juros, estou devendo nele. E aí você fala, a espiritualidade, Deus está me chamando para o trabalho. Porque esses irmãos estão aqui, é porque eles estão precisando que eu converse, que eu fale, que eu ache de alguma estão me chamando para o trabalho. É fácil? Mediunidade? Nunca é. Nunca é. Tem gente que fala, eu não sou médico, eu queria tanto ser igual ao Chico Xavier. Né? Eu queria falar, eu queria ver os espíritos. Parece tão lindo, parece uma novela. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Os espíritos que são encarnados, vamos imaginar todos nós. Nós somos espíritos iluminados, que amam incondicionalmente. Quem dera. Né? A gente vai chegar lá. Mas eu vou dizer por mim que neste momento, né, eu tenho muito que aprender. E sei que cada um de nós tem as suas pedras no sapato. Tem coisas que algumas pessoas superam de forma mais fácil, tem outras que precisam de um desafio para fazer, às vezes, a mesma coisa que o outro faz de forma simples, né? Então, cada um de nós tem os seus desafios. Só que não é fácil. A gente entende que nós temos sentimentos ainda inferiores, né? Que às vezes desperta um sentimento ruim, né? Um ódiozinho aqui, uma raiva ali, uma inveja, né? Sentimentos que a gente, né? Fica só na vontade, né? Vontade de matar. Você fala, não, passou a vontade, que eu não quero, né? Respira, pensa na próxima encarnação. Você fala, não, pensa num bravo, não quero ir pra lá. Vamos rever, né? Rever as vontades. Quando a gente tem certa consciência, a gente pode até ter o sentimento, mas empata a ação. Não vou fazer isso porque tá certo, né? Mas, imagina então, no mundo espiritual. Será que os espíritos que nos cercam, aqui não, porque nós estamos protegidos, tá? Amparados. Mas será que tem alguém lá fora esperando depois do portão para ir embora junto com a gente? Eu acho que ninguém aqui tem, porque somos todos, aqui todo mundo é do bem, ninguém tem problemas, né? Mas às vezes acontece de alguém sair e ter lá fora uma legião esperando para ir embora para casa. Um bocadinho. Só um cadinho, né? Só um trenzinho esperando lá fora para ir embora junto com a gente. E às vezes, a gente acabou de ouvir, às vezes, uma palavra, uma coisa, uma lição, fala, nossa, eu vou ser uma pessoa melhor. Essa semana eu vou me esforçar para falar só coisa boa, não vou falar palavrões, né? Eu vou tentar ser uma pessoa mais calma. Eu saio daqui da palestra tão bem, saio lá fora, aquela religião agarra na gente, a primeira coisa que eu falo. Porta que caiu, né? Aí você já começa a desferir, né, aquelas palavras que botam a sua elevação direto no chão já. Aí o espírito, o nosso mentor, fala, mas ela acabou de sair.
falando que ia se elevar, que ia melhorar, mas só chegou um. Imagina se esse povo todo começa a chegar. Aí desanda tudo. Eles, claro que eles conhecem as nossas limitações. Então, imagina então, lá no mundo espiritual, a gente desencarnado, quem que a gente encontraria andando por aí na rua? Espírito iluminado, né? Caridoso. Infelizmente, não. O que a gente vai encontrar lá fora é espírito sofredor, trevoso, inteligente, às vezes obsessor, certo? Que está andando por aí querendo se vingar, querendo fazer o mal. Tem gente que quer fazer mal aqui? Por que lá não? Por que desencarnou, virou santo? Não. E aí chega lá fora, a gente vai encontrar essas pessoas. Então, quem é médium vai sentir que tipo de vibração de forma mais corriqueira? Essa espiritualidade. Esses irmãos que estão lá fora o tempo todo. Por isso que quem é médium ostensivo, que sente, que vê, que escuta, precisa, mais do que qualquer outro, tentar manter o seu padrão vibratório, né, fora do chão. Eu falei, elevado é muita pretensão, eu digo por mim, né? Mas tentar sair do chão sempre que posso, porque senão o que a gente vai ver? Com quem que a gente vai se conectar? Com essa galera do mal que tá aí fora. E não é pouco, não. Tem bastante gente. Vocês não estão vendo, né, essas guerras que a gente está vendo por aí? Eu estava assistindo algumas palestras, lendo algumas reportagens do Chico Xavier, que ele falava sobre isso um pouco, né, antes de desencarnar, que algumas pessoas que tinham um contato muito próximo com o Chico perguntou sobre a transição planetária, a evolução do mundo, né? Eles questionavam bastante. E é claro que Chico sempre perguntava para Emmanuel como é que era, o que vinha, né, do alto. E aí a gente sabe que assim, data não existe, tá? Esse negócio que o ano é tal que vai acontecer, né? Mas a gente sabe que nós estamos no limiar da transformação do planeta, para sair de provas e expiações para mundo de regeneração. O problema é que essa transformação vai ocorrer se a gente não entrar em guerras fratricidas. São guerras em que a nação briga contra si mesma. Né? Então, imagina o Brasil criando uma guerra para brigar entre os seus irmãos. Certo? A gente está vendo guerras explodindo pelo mundo. E com que intenção essas guerras existem? Por que essas guerras estão acontecendo? Qual o motivo? Poder, poder e poder. É o meu dinheiro, eu quero crescer, eu quero o meu nome na história. Ninguém está pensando na humanidade, né? Na população que está sofrendo. E quem sofre com as guerras? É o povo, é a grande população que vai sofrer. Os dirigentes estão sempre lá, nos seus bunkers, né? Ou viajaram em outro país, enquanto o povo se mata, ou sofre, porque hoje não tem mais tanto exército, né? Tudo por drone, eles chegam, soltam a bomba, explode quem caiu lá embaixo, caiu na cabeça da escola de criança. Puxa, que pena, foi um erro. Não dá para errar esse tipo de coisa. Não dá para bombardear a escola. O que elas têm com isso? E aí é claro que a gente sabe que isso tudo está acontecendo porque esses irmãos que brigam por si, eles são aqueles velhos exilados de capela. Para quem nunca leu, eu recomendo o livro, tá, gente? Exilados de capela, que eu tenho que contar aqui. Mas leia o livro, ele é tão fininho, é tão facinho de ler, mas não leia de noite não, que é perigoso você ter uns pesadelos, né? Leia ele no seu final de semana, né? Depois do almoço, assim. Leia aos pouquinhos para a gente entender quem são esses espíritos que estão fazendo guerra hoje. E que não querem que o mundo passe, né? Porque eles não teriam mais lugar aqui para viver. Então, Emmanuel lembrou nesse capítulo sobre essa mediunidade, sobre o intercâmbio que se faz entre o mundo físico e o espiritual, que é o que esses, lembra os filhos de Sela que tentaram expulsar os demônios? O que eles não tinham para falar com aquele espírito obsessor? Não tinha força espiritual. Eles não tinham moral para poder dizer para aquele espírito que ele não estava no lugar. Porque se fosse um espírito, né, se esses filhos de Sela fossem moralmente fortes ou espiritualmente capazes, somente a presença ou uma simples conversa poderia
ter afastado aquele espírito, ou pelo menos levado ele para a luz, né? Tirado ele daquela condição de obsessor. E isso todos nós podemos fazer. Emmanuel lembra que eu não preciso ser um médium ostensivo para fazer esse intercâmbio espiritual. Todos nós trocamos com a espiritualidade o tempo todo. O tempo inteiro. Se a gente vê alguém doente no trabalho ou em casa, a gente quer ajudar, não quer? A gente às vezes não quer fazer alguma coisa e não dá para fazer. Você fala, o que eu posso fazer para a pessoa? Existe uma coisa que a gente fala que Emmanuel lembra que é a moeda de Jesus. Que é o que eu tenho para dar. Eu só posso comprar aquilo se eu tenho dinheiro, não é? Ele fala do intercâmbio. Eu só posso obter aquilo se eu tiver crédito para comprar, para adquirir. Então, para eu conseguir promover algum bem, eu preciso ter o bem. E a moeda de Jesus, que Emmanuel lembra, é o amor. Então, tem gente que fala assim, eu queria tanto aplicar paz, eu não sei aplicar paz. Sabe? A gente sabe. A gente pode fazer isso toda vez que a gente encontrar alguém. E principalmente aquele alguém que a gente sabe que não é muito do bem. Sabe aquela pessoa lá no trabalho, você sabe que fala mal de você pelas costas? Depois vem na sua frente com sorrisos, ai, como você é linda, ai, que você fala assim, nossa, que traíra, né? Que cobra, que vem querer... Mas o que a gente vai fazer? Vou devolver a mesma coisa? Não. A gente vai tratar ela com a moeda que Jesus nos ofereceu, que é o amor. É claro, gente, não é para ser hipócrita, né? Você fala, a pessoa falou mal de mim, mas eu amo ela. Não. Mas é abraçar a pessoa. Sabe aquele abraço que a gente dá às vezes por amizade? Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegar para a pessoa, tudo bem, tudo bom. Abraça aquela pessoa, transmitindo para ela um sentimento. Foi, puxa, eu quero tanto que você melhore, para eu também melhorar. Né? Pensando, sabe, eu sei que você está no caminho, assim como eu. Vamos aprender juntos? Vamos melhorar juntos? Isso no pensamento a gente coloca, né? Porque você fala para a pessoa se ofende. Que ela vai dizer, quem é você para falar que você é melhor do que eu? Não. Porque a gente não é ninguém. Pelo menos eu sei que eu não sou ninguém. Tem moral nenhuma para poder expulsar ou conversar com a espiritualidade. Porque, não sei se você lembra, para quem já leu o livro Ação e Reação, tem um capítulo que eu não vou me lembrar qual que é, em que André Luiz, ele vai junto com Silas, né, para dois obsessores, que eles percebem que estão obsediando, eu acho que é o sobrinho deles. Que eles desencarnaram e o sobrinho ficou com a herança. Né? Então eles entenderam que o sobrinho deve ter matado ele, não lembro exatamente o enredo da história, também não vou dar spoiler, né, que é para o pessoal que não leu ler. E aí esses tios estavam obsediando esse sobrinho. E o Silas, junto com o André Luiz, foi até esses espíritos para tentar entender, assim, meio que dizendo que, estamos juntos, eu também quero aprender como é que faz isso. Sabe, para se infiltrar no grupo deles, para entender os motivos deles para que estavam obsediando esse rapaz. E aí então Silas se fez meio que passar por eles, eu quero saber como é que é isso, me ensina aí como é que faz. E aí, André Luiz descobre que existem escolas no mundo espiritual para ensinar como obsediar. Não pense que é um espírito que chega assim, acho que eu vou fazer mal para ele. Vou chegar perto dele, vou atormentar a vida dele. Eles têm técnica para isso. Tem técnica, escola, eles treinam para conseguir obsediar o outro. Ou seja, a gente entende que inteligência e moral não andam juntas. A pessoa pode ser muito inteligente, moralmente ainda inferior. Né? Ou às vezes ao contrário, gente que é moralmente muito superior, mas falta ainda a inteligência, porque ela precisa equilibrar essa balança e puxar, né? Puxar um, depois puxa o outro. O ideal é a gente tentar levar os dois na balança equilibrada, né? Mas isso é um grande desafio para todos nós. Então a gente entende, para encerrar aqui, que Emmanuel, nesse capítulo, quando ele fala, né? Quem sois, é para a gente lembrar que eu só vou ter... Eles só vão saber, a espiritualidade só vai saber quem eu sou se eu agir com amor. Em tudo que eu fizer, se eu colocar amor, eu tenho força espiritual. É fácil colocar amor em tudo, gente?
Abraçar aquela pessoa que quer te ver pelas costas? Não. Mas a tentativa, né, o pensamento, a mudança de vibração, a gente pode fazer. Porque se eu não posso mudar o outro, quem que eu tenho poder de mudar? Só eu mesmo. Certo? Então, se eu não consigo fazer o outro entender que ele errou, eu sei que eu preciso agir ou reagir àquela ação, àquela coisa que me foi feita de forma ruim, de forma contrária. Eu não vou devolver ódio com ódio. A gente sabe que é um ciclo sem fim. Eu não vou devolver ofensa com ofensa. Se é verdade o que a pessoa falou, eu vou me calar e vou dizer, nossa, eu preciso mudar. Só que quase sempre o que a pessoa fala de calúnia é o quê? Mentira. Se é mentira, a gente fala, puxa, que pena que a pessoa está tão enganada. Mas não tem o que eu fazer para convencê-la do contrário. Eu vou seguir a minha vida, fazer o melhor, para melhorar a mim mesmo, porque qual é o nosso objetivo, afinal de contas, aqui? Evoluir, né? Ser melhor por si mesmo, cada um superando a si mesmo a cada dia. Boa noite para todos. Obrigada, Fabi, pelas palavras. E, pessoal de casa, corre lá para pegar a garrafinha, que agora é o momento que a gente vai fluidificar nossas águas. E vamos envolver com muito amor e carinho a Rosana, que vai fazer as vibrações. Nesse instante, vamos envolvendo o nosso planeta Terra numa luz azul intensa. Essa luz vai atingindo principalmente aqueles países que se encontram em conflitos, em catástrofes. Vamos vibrando por todos os seres do planeta, amor, fé e esperança. Vibremos também por todos os governantes, que cada um seja abraçado por Jesus e tocados em seus corações pelo amor de Jesus. Vibremos por todos aqueles que se encontram doentes. Pedimos em especial por aqueles que nos são mais próximos. Vibremos por todos os idosos, todas as crianças, todos aqueles que passam por dificuldade. Que cada um seja abraçado por Jesus e fortalecidos na sua fé e na sua esperança. Vibremos por todas as casas de oração, pela unificação de todas as religiões, pela expansão do Evangelho de Jesus, por todos os lares. Pedimos em especial pelo nosso lar, pelos nossos familiares, amigos e principalmente aqueles que ainda se dizem nossos inimigos. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos. E nesse instante pedimos que nossa água seja frutificada com tudo que estejamos necessitando para o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. E também seja colocado o remedinho necessário para a cura de nossas dores. E deixamos ainda uma vibração em aberto de muito amor, fé, esperança, força de vontade, fraternidade, para que o plano espiritual possa levar aonde mais se fizer necessário. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuar nessa calma e envolver com muito amor e carinho a Tia Hilda, que vai trazer a palavra do mentor. Boa noite, Piarada. Boa noite. Que menino que esteja com todos vocês aqui, né? Quanta gente bonita que tem aqui, né? Quanta gente bonita, não é só aqui com vocês não, viu? E desse lado também tem bastante, e depois tudo com as canjitas de fora. Nós agradecemos a vocês. Nós pedimos que o menino Cristo auxilie cada um de vocês. Que vocês possam, a cada dia mais, buscar vocês a melhorar. Fazer o que a menina falou aqui, né? Usar o amor. Nós desse lado aqui, a gente aprende
quanto que é importante você amar. A gente encontra aqui aquele que muitas vezes brigou por mais do que, né? E muitas vezes a gente se reconcilia lá assim. Mas depois cortar aqui e reconcilia, né? Às vezes um pouquinho de brigador, mas a gente consegue ser certo. E é isso, moço, que nós queremos com vocês. Grave no pensador de vocês, no coração. O amor. O amor que Jesus dedicou a cada um de nós. Esse amor que nós não conseguimos sentir, mas nós podemos aprender. A gente pode olhar para o irmão, a gente pode fazer o que a menina falou, o abraçar e desejar que aquela pessoa seja feliz. Parece difícil, sabe, difícil, mas não é não. Não é não. É muito mais fácil do que vocês imaginam. A cada dia, vocês estão buscando se melhorar. E nós estamos aqui para ajudar vocês. Cada dia, cada pedido que vocês fazem, a gente, mas só quando ouvir vocês falarem, meu filho, você está sendo parado, você está sendo levado. E vocês precisam acreditar nisso. Vocês precisam crer que ninguém está sozinho. Tá falando aqui que eu estou falando de nada. Nós queremos mais dizer que muito obrigado, meus filhos. Obrigado por você estar aqui, por você estar tentando se melhorar. Agradeço também a essa casa, a toda essa espiritualidade que permitiu que nós manifestasse e falasse aqui para você. Nós quer dizer que cada irmãozinho que está aqui desse lado ama vocês. Cada irmãozinho está aqui para ajudar vocês. Vocês nunca estão sozinhos. Bom, meus filhos? Que Jesus abençoe o menino Cristo. Possa pôr o coração de cada um de vocês muito amor. E que vocês possam fazer um compromisso de dividir esse amor com todos aqueles que postarem na frente de vocês. Tá bom, meus filhos? Que Jesus abençoe cada um de vocês. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus. Obrigada, irmão, por suas palavras, pelos seus ensinamentos e, sempre que possível, esteja conosco. Nesse momento, vamos envolver a Bianca, que vai fazer a oração de encerramento. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de estar nos reunidos, por essa palestra de hoje, por todo o ensinamento que nos foi passado, que possamos durante essa semana refletir, colocar em prática no nosso dia a dia. Vamos agradecendo toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, que esteve conosco durante esse dia, para nos permitir chegar aqui. E assim, vamos pedindo para toda essa espiritualidade amiga e irmã que nos acompanhe em segurança no nosso lar, que possamos ter uma semana tranquila, de muitas vitórias. E assim, agradecemos mais uma vez por toda a oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, pessoal.